A paz do Senhor Jesus. Eu hoje me deparei meditando na palavra do Senhor e eu quero ler 2 versículos que se encontram em Jó. O primeiro versículo é Jó 38, que diz assim: Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. E o segundo versículo, ele se encontra em Jó 42, que diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nestes 2 versículos aqui, eu pude entender na palavra do Senhor, que Deus, ele fala com Jó através de um redemoinho. E quem conhece a vida de Jó, que já viu apregoar sobre Jó, como ficou o estado de Jó. Jó, ele passou por calamidades, ficou leproso, E Jó passou momentos difíceis na sua vida. E diante dessa situação, a mulher de Jó pediu que ele amaldiçoasse a Deus. Os amigos de Jó se pôs contra Jó, achando que Jó estaria em pecado. Mas o Senhor, ele não abandonou Jó em momento algum, porque era necessário que tudo isso acontecesse na vida de Jó, para que nos dias de hoje, que hoje viesse servir de exemplos para nós, Porque inúmeras vezes, quando nós se deparamos em momentos difíceis da nossa vida, diante de situações, nós ficamos sem saber o que fazer. Nós, muitas das vezes, se maldiz, se lamenta, Aí, às vezes, surge os porquê, E a gente começa a pensar: por que, Senhor, isso está acontecendo? Boa noite, mano. Vamos dormir. Boa noite, meu filho. Amém. Por que isso está acontecendo? Não foi diferente na vida de Jó. Porque no primeiro versículo, o Senhor falou para Satanás: observaste o meu servo Jó, como é sincero e reto, E o Senhor engrandeceu Jó, porque sabia que nos dias de hoje não seria diferente, Teríamos que passar por situações, e Jó foi uma grande referência para nós nos dias de hoje, que Jó passou por calamidades e também não é diferente. No mundo que estamos vivendo hoje, passamos por calamidade, e é nesses momentos que deparamos, desacreditado, muitas das vezes,
Sabemos que o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, mas muitas das vezes nos falta fé. É nesse momento que a gente acredita que tudo de bom pode acontecer, né? Como Paulo disse, o morrer em Cristo para ele era lucro, né? Se nós morrer em Cristo é lucro, mesmo que passamos pela calamidade, mas se morremos em Cristo é lucro, porque temos a nossa salvação. Então Jó sabia disso e ele lembrou desse tempo, né? Jó lembrou desse tempo, né? Quando o Senhor ajudava ele, abençoava ele, quando ele era abençoado por Deus. Não é diferente hoje em dia em nossas vidas, né? Mesmo servindo a Deus, conhecendo Deus, né? Sabendo que Ele é onipotente, onisciente, onipresente, muitas das vezes nós deparamos diante de situações difíceis e se pomos a lamentar. Mas o Senhor não quer isso da gente. O Senhor não quer isso de nós. Porque no versículo 38, o Senhor, Ele apareceu em um redemoinho e falou para Jó, né? Falou para Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Né? Não podemos escurecer o conselho com palavras sem conhecimento. Quando nós não conhecemos as palavras, muitas vezes conhecemos a Deus diante das experiências que passamos, mas diante de palavras, falamos palavras sem saber o significado daquela palavra, muitas das vezes, né? Muitas das vezes lamentamos sem entender o mistério de Deus na nossa vida. E sabemos que Deus, Ele é mistério, e quando Ele quer, Ele faz, porque Ele pode, Ele é o Todo-Poderoso. E no versículo 42, Jó se humilha diante de tudo que o Senhor falou com Jó, do 38 ao 42, somente o Senhor falava com Jó. E aí então Jó disse para ele: bem sei eu que tu tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu? Foi mesmo o Senhor quem falou. Dizes tu que sem conhecimento encobre o conselho. Por isso falei do que não entendi, coisas que para mim era maravilhosíssima e que eu não compreendi. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu perguntar-te-ei, e tu ensina-me. Né? Precisamos aprender mais do Senhor. Precisamos ter mais convicção no Senhor. Precisamos depositar mais a nossa fé no Senhor para receber as bênçãos de Deus. Porque nos dias de hoje há muitas lamentações. Quantas mães, quantas famílias, quantos pais de família, quantas mães de família diante de situações difíceis com seus filhos, né? Muitas das vezes ali os filhos nas drogas, mães passando decepções, né? Aí muitas das vezes vem vive em lamentações, né? Por que, Senhor, isso está acontecendo? Né? Sou a tua serva, sirva ao Senhor, né? E tá essa situação desta maneira. Não foi diferente com Jó, né? Ele conhecia Deus pelas maravilhas que Deus fazia na vida dele, né? E Deus sabia disso. Deus conhece nós melhor do que ninguém, porque Ele é Deus. Ele sabia disso também, ele conhecia Jó. Por isso ele disse para Satanás: viste o meu servo Jó, observaste o meu servo Jó, como é sincero e reto. Né? É uma maravilha de Deus quando Deus, né,
coloca a confiança dele em nós, sabendo, né, que ele dá a condição para nós fazer a vontade dele, acreditar, porque ainda tem homem de Deus e mulher de Deus para fazer a obra do Senhor. E essa experiência é uma experiência muito maravilhosa, uma experiência a qual nós passamos, que mesmo servindo ao Senhor, nós passamos pela prova, porque Deus, Ele não prometeu um mar de rosa para nós, não. Ele disse: no mundo tereis aflições, né? E o povo de Deus, né, sai de uma provação e entra em outra, porque o crente, quando ele não é provado, ele não é aprovado por Deus. Ele precisa passar pela aprovação para ser aprovado por Deus. E foi assim com Jó. Começou no capítulo 1, né, quando Deus colocou essa confiança em Jó, perguntando para Satanás se ele observasse o servo dele, que era sincero e reto e temente a Deus. Deus não disse, né, que Jó era um homem justo. Ele disse que Jó era um homem sincero e reto. E no mundo não existia um igual a Jó, que era sincero e reto. Muitas das vezes, quando nós deparamos em situação difícil, às vezes nós descemos ao Egito, como Moisés desceu. A gente desce ao Egito por pequenas coisas, né? Muitas das vezes, isso não tem importância, uma mentirinha. Jó não teve mentirinhas com Jó. Jó era sincero e reto. Jó, ele, nas calamidades que ele passou, ele se lamentou muito. Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu, né? Que ele saiu da madre de sua mãe, né? E ele ficou triste diante daquela situação, com os amigos dele, acusando Jó, né? Ele se sentiu triste, aborrecido, um coração, creio eu, que magoado. Não é diferente hoje no meio do povo de Deus, né? Às vezes deparamos diante de situações que nos aborrece, que nos deixa triste. E o Senhor não quer o nosso coração manchado, nosso coração triste. Por isso que em Provérbios o Senhor, ele fala assim, né, que vai fazer de nós coluna, porque uma coluna de uma casa é para a firmeza da casa, é para sustentar uma casa. E quando o Senhor diz que nós vai ser coluna, é porque nunca mais nós vamos tropeçar, nós não vamos cair, nós vamos ser coluna e não vamos cair, né? O Senhor nos promete muita glória em Provérbios, né? Vai nos fazer coluna, vai nos vestir de vestes brancas, vai nos coroar, vai também, nós vamos sentar na mesa, né? E então nós sabemos que quando Jesus arrebatar a igreja, quando o Senhor arrebatar a igreja e levar o povo dele, né? Aquele que for salvo em Cristo Jesus, as suas vestes nunca mais serão manchadas, porque hoje na terra as nossas vestes mancham, porque na terra não tem um justo sequer, né? Não podemos dizer somos santo, porque santo é só o Senhor Jesus. Nós fazemos por onde se santificar na presença do Senhor, mas ainda as nossas vestes mancham diante de situações, né? E o Senhor promete nos vestir de vestes brancas. Nós sabemos que não vai mais manchar as nossas vestes.
nós vamos ser coluna, nunca mais nós vamos tropeçar, nem em pensamentos, nem em palavra, nem em obras, porque vamos ser coluna. São as muitas glórias que o Senhor promete em Provérbio para aqueles que vencer. Ele diz em Apocalipse, ele fala, o meu galardão é para os que vencer. E quem vencer em Cristo Jesus será vestida de vestes brancas, será coluna na casa do Senhor, vai cear com Cristo. É maravilhoso quando nós deparamos, né, diante de palavras, na palavra do Senhor, que alimenta a nossa alma, como essa palavra que eu me deparei agora, meditando, né, o Senhor falando com Jó. Ele começa a falar no primeiro capítulo, ele representa Jó para Satanás. Ele prova para Satanás que Jó é um servo sincero e reto aos olhos dele. E a partir do capítulo 1 a seguir, depois vem, né, Jó passando por essas situações difíceis. Jó fica enfermo, Jó, né, é amaldiçoado pelos amigos dele, que não entende, né? Pode até conhecer as obras da terra, mas não conhece a sabedoria de Deus. Deus é sábio o suficiente para afirmar que o que ele falou com Satanás, né, era puro, era uma palavra pura, porque ele conhecia o servo dele, ele conhece as ovelhas dele. E aqui ele começa a falar com Jó, né? Do 38 ao 42, ele começa a perguntar a Jó, onde estava tu quando eu criei o céu e a terra? E assim a prosseguir, falando com Jó. E Jó, quando deparou diante ali, né, das palavras do Senhor, né, por ouvir e conhecer Deus através das maravilhas que Ele faz, assim como nós também conhecemos Deus através das maravilhas que Ele faz, né? Ele disse desta forma, né? Que ele disse coisas que ele não sabia, coisas que para ele era maravilhosíssimo e ele não compreendia. Mas ele também, mais embaixo, ele diz, no capítulo, no 42, versículo 4... Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Ele pede para o Senhor ensinar a ele, né? Quando nós colocamos Jesus na direção, ele nos ensina como passar pela prova, né? Porque somos provados, mas o Senhor, ele refrigera a nossa alma com a palavra, porque nós sabemos que é a palavra que cura, é a palavra que liberta, né? E quando nós encontramos com a nossa alma enferma, né, é só a palavra do Senhor que pode curar, né? É a única forma de nós se regenerar diante de Deus, é quando nos sentimos com a nossa alma ferida, né, diante de situações, é falar com Deus, é meditar na palavra dele, que só através da palavra dele é que possamos sentir refrigério para a nossa alma. E assim foi Jó quando ouviu a palavra, quando ouviu Deus falar com ele através de um redemoinho. Nós ouvimos Deus através da palavra. Nós sabemos que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Que hoje é a palavra do Senhor, que no princípio era a boca dos profetas, o verbo era a boca dos profetas, mas o verbo se fez carne, né, para a salvação da nossa alma.
E hoje, né, nós somos libertos pela palavra do Senhor. Nós somos curados pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ele é refrigério para nossa alma, né? E aqui no 5, Jó diz: com ouvir dos meus ouvidos ouvir, mas agora te veio os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É uma palavra muito gostosa, porque quando Jó ouviu o Senhor falar com ele, né, ele disse que ele ouviu com os ouvidos, mas agora veio os seus olhos, né? É tão gostoso quando a gente passa pela prova, né? E quando a gente vê o agir de Deus na nossa vida, né? Porque quando nós lamentamos, quando nós deparamos em situações difíceis que lamentamos, nós sabemos que Deus pode e Ele faz, mas muitas das vezes falta fé, né? Ficamos duvidosos e ali é aonde que os nossos ouvidos ouvem a palavra. Nós lemos a palavra, ouve a palavra, mas nós só podemos ver as maravilhas quando nós vemos o agir de Deus na nossa vida. Aí é quando nós falamos: oh glória, o Senhor fez isso na minha vida, né? Sentimos maravilhado, né? Porque, né, sentimos refrigério na alma diante das maravilhas do Senhor, né? E Jó ali no 5, no 6 ele diz: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós sabemos que quando o homem se humilha perante Deus, quando ele coloca a boca no pó, ele está se humilhando perante Deus, como fez também aquele povo de Nínive que se vestiu de saco, né, e se arrependeu. Eles se vestiram de saco e colocou a boca no pó, e ali Deus sarou aquela cidade. Creio eu que Deus poderia destruir aquela cidade, mas através de Jonas foi desobediente, mas mesmo sem querer, ele teve que obedecer à voz do Senhor, porque era necessário que Deus sarasse aquela cidade. E quando Jonas chegou ali, né, que falou para aquele povo, logo eles vieram se vestir de saco e colocar a boca no pó e se arrepender diante de Deus, e Deus sarou aquela terra. Não é diferente conosco. Eu quero dizer nesta noite que ao invés de se lamentar, de ficar diante dos porquê, Senhor, né? A melhor coisa que devemos fazer é se humilhar diante de Deus, é colocar a nossa boca no pó, porque hoje os dias estão difíceis na terra, Jesus está voltando. E é necessário que nós colocamos mais a nossa boca no pó e falar com Deus, para que Ele venha sarar a nossa terra, para que Ele venha dar refrigério para a nossa alma, para que nós podemos ver as maravilhas do Senhor, para que nós podemos ver o agir do Senhor na nossa vida. Porque quanto mais nós vivermos dos porquê, mais prolonga a provação na nossa vida. E nós sabemos que nós passamos por ela dia após dia, né? Nossa vida aqui na terra sempre vai ser assim. Quando cessar uma luta, vem outra. Porque Deus não prometeu um mar de rosa para nós. Ele diz também em Provérbios: filhinho, se me aceitardes, eu te procurarei como ouro.
né? Só quem trabalhou no garimpo, quem trabalha no garimpo, sabe como é procurar um ouro. Jesus nos compara como ouro, ele diz que procuraria como ouro se nós aceitar ele. Quando nós estamos ali cegos, né, sem conhecer a Jesus, como diz aquele louvor, né? E ali o Senhor nos promete procurar como ouro. Imagina uma pedrinha de ouro no garimpo, no meio daquela lama, no meio daquele barro. E ali o Senhor nos compara como uma pedrinha de ouro. Ele vai procurar como ouro, né? Ali o Senhor passa a ser garimpeiro. Nós somos o ouro e ele é o garimpeiro para nos procurar, né? Por isso também que ele disse para Pedro: lança a rede, porque ele lança também a palavra sobre nós para que nós venhamos conhecer as maravilhas dele. Ele envia os teus servos para falar quando nós estávamos lá no mundo, e hoje ele nos prepara para levar essa palavra para aqueles que estão necessitados, para aqueles que ainda estão perdidos como ouro no garimpo, na lama do garimpo, né? Jesus quer que nós sejamos garimpeiro, porque ele nos fez porta-voz dele, e é necessário que sejamos garimpeiro, que arregaçamos as mangas, que saímos para procurar aqueles que ainda estão perdidos. E muitas das vezes se encontramos de braços cruzados, né? Vamos para a igreja, fácil falar de Jesus dentro da igreja, fácil pregar dentro da igreja, né? Mas eu quero ver agora, irmãos, e procurar o ouro que está perdido no garimpo, na lama, né? E é isso que o Senhor quer de nós. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Porque quando ele enviou os profetas, cada um tinha uma missão. Quando Deus chamou os profetas, para cada um ele deu uma missão. E não é diferente na nossa vida, né? Para cada um de nós ele deu uma missão a fazer, né? É gostoso louvar, é gostoso pregar dentro da igreja, mas temos que arregaçar nossas mangas também para buscar o ouro perdido, né? Porque aquelas pessoas que se encontram lá na lama, no mundo de ilusão, né? No vale de ossos secos, né? Muitos daqueles são escolhidos do Senhor também. E grande é a obra que o Senhor tem. Porque quando o Senhor ele abriu os 2 braços na cruz, ele morreu por todos. Não foi só para os que são salvos, mas foi por todos nós. Foi para os que estão perdidos também. Porque a palavra do Senhor diz, ele veio para os enfermos, né? E aqueles que já estão sarados, já estão curados, né? Já estão lavados pela palavra e busca mais em conhecer, que em Oséias diz, conheceis e prossigais em conhecer, né? Aqueles que já conhecem a palavra do Senhor, né? A missão é buscar aqueles que estão perdidos. E Jó aqui diz que no capítulo 6, né? Por isso me arrependo no pó e na cinza. Que gostoso, né, igreja? Que gostoso, né, igreja? Por isso me arrependo no pó e na cinza. Quando a palavra vem até nós, né? Quando a gente está diante de situação, às vezes a gente fica nervoso, a espera está grande,
e a gente fica ali, né? Quando Jesus isso vai acontecer? Porque a espera está grande. Mas a gente sabe que o Senhor, Ele conhece cada um de nós, Ele sabe o que nós necessitamos, e o nosso tempo não é o tempo de Deus, né? Tudo é como Ele quer, na hora que Ele quer, né? Nós só estamos aqui, nós só somos o barro para ser usado na mão do olheiro, que é o Senhor Jesus, né? E essa palavra é uma palavra maravilhosa, falou muito ao meu coração essa palavra, né? Porque, né, como a gente vê, né, Jó dizendo para Deus, agora eu falo e tu me ensina. Ele não disse para Deus, tu me escuta. E muitas das vezes a gente descemos no pó falando, Senhor, escuta o meu clamor, né? E Jó disse, tu me ensina. Porque quando os ouvidos dele ouvia, né, ele, né, ficou em desespero, lamentações, mas quando os olhos dele viu Deus, aí ele falou, por isso me arrependo no pó e na cinza. E nós vemos Deus sim, vemos Deus através das maravilhas dele. E mesmo quando estamos passando em situação difícil, e ali o Senhor derrama a bênção na nossa vida, nós se sentimos tão maravilhados. E esse é o momento de descer ao pó, né? E falar com Deus, agradecer a Ele, né? Porque Ele é maravilhoso. E de se arrepender também, né? E eu quero também dizer nesta noite que mais adiante, aqui no 7, o Senhor diz para os amigos de Jó, né, para que eles fossem até a Jó e fizessem o holocausto. Então, Deus abençoou Jó poderosamente, né? É uma palavra maravilhosa que muitos conhecem, que Deus deu tudo em dobro para Jó. Mas antes era necessário que não ficasse nem um carrapicho em Jó, nem uma mágoazinha em Jó, né? E os amigos dele foram até ele e ali Deus, né, reconheceu, né? Reconheceu